Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Yet Diva Height. Hoje é dia 17 de setembro de 2021. São 11 horas 17 minutos aqui na Alemanha, sexta-feira. Hoje vou fazer um vídeo curto, lendo para vocês algumas postagens que eu troco com os meus seguidores e os mentores. As batatas do McDonald's. As batatas usadas para produzir batatas fritas do McDonald's são originárias de fazendas de propriedades de Bill Gates, que são tão grandes que podem ser vistas do espaço. Em um dos meus vídeos passados, eu cheguei a comentar com vocês sobre ele estar comprando muitas terras agrícolas. Eu não sei se é mesmo plástico ou química venenosa ou alguma outra coisa que vai destruindo o que é original nosso e nos deixa adoecidos ao comer esse tipo de alimentos que o sistema nos oferece. Vocês já devem ter ouvido falar de que são plásticos, certo? E que também há substâncias cancerígenas, etc. Bom, o fato é que percebi que agora, desde uns meses para cá, tudo que comemos nos faz ficar com as fezes amolecidas. Fezes muito moles é sinal de que algo está errado no seu intestino. Não é totalmente aguada, super moles, elas ficam como as fezes que temos ao comer comida de avião. Aquelas pessoas que viajaram já devem ter percebido aquele cheiro das fezes de quando você come as comidas do avião e como elas ficam pastosas e como as pessoas soltam muitos gases. Pois acho que eles colocaram alguma coisa na comida que nos oferecem nas viagens de aviões, para que nossos intestinos funcionem e não nos causem problemas, porque ficamos de 11 a 14 horas ou mais sem nos movimentar o suficiente. O mesmo agora. Estamos quase todos engordando porque a movimentação diminuiu. E quando eu digo movimentar, gente, não é movimento de academia, mas movimento normal. Estamos ficando mais em frente ao computador ou em frente à TV assistindo filmes. Mesmo os que não assistem mais televisões, as usam para assistir filmes ou jogar, sem contar os que sentam no sofá e ficam olhando para a tela do celular. Também sem dinheiro, poucos estão tendo condições financeiras para sair, comer fora, viajar, frequentar algum outro local que exija deslocamento e tempo para se exercitar andando, passeando, brincando com as crianças em parques, etc. Comentário de uma pessoa que disse: as comidas do McDonald's são uma porcaria de qualquer forma, mas se isto for verdade, definitivamente não os vou comer novamente. Este homem está a comprar terras agrícolas por todo o mundo. Ele conseguiu controlar as sementes, dane-se, porque ele pensa que é o médico. O que virá a seguir? Vocês sabem que eu já fui punida por falar coisas sobre o Bill Gates, enquanto outros podem falar à vontade. Não sei por que escolheram a mim, mas quanto a mim foram denúncias que fizeram contra o meu canal. Toda vez que eu sou punida, quem sai perdendo somos todos nós, até mesmo esses que não apreciam minha mensagem, não apreciam o meu canal, mas usufruem das minhas informações. Um outro disse, ao responder para o Alex, ele tem milhões de hectares de terra crua, sabe-se lá para quê? Nessa parte ele comentou sobre algo que eu também já comentei em meus vídeos, que ele está em parceria com a Monsanto para transformar tudo em transgênico e destruir a agricultura orgânica. Também disse que a Bayer, um laboratório alemão, está também junto com a Monsanto. Muitas coisas sobre o Bill Gates chegaram muito tarde no Brasil. Anos atrás eu via no Brasil só pessoas vendo e lendo sobre ele coisas que o tornavam assim com a imagem de benevolente. Mesmo nessa época, fora do Brasil, já estavam falando que ele não era essa pessoa que a mídia estava colocando. Outro diz, outros produtos cultivados em terras agrícolas ligados aos portões incluem soja, milho, algodão, cebolas, cenouras e arroz. Tudo transgênico, tudo manipulado.
Você realmente não comeria McDonald's se ouvisse a entrevista do rabino Abraham Finkelstein. Ele discute a carne do McDonald's. Muitas pessoas já falaram tantas coisas sobre essa carne. Eu nunca gostei do McDonald's, mas já comi um pouco com meus filhos. Realmente é uma comida muito viciante. Eu também comi muitas vezes quando em viagem, que você acaba optando em comer a comida do McDonald's porque é do seu país. Um exemplo, quando eu estive em países árabes, quando eu estava com fome e não tinha nada perto de mim ou tudo era caro, eu ia para o McDonald's porque já conheço. Os donos destas franquias não vão comer esta comida e eu não confiaria nada nesse psicopata. Vocês acham que os fabricantes de cigarros fumam e os filhos fumam? Não, porque eles são pessoas do sistema e eles têm que preservar a saúde deles até o momento que o sistema quiser que eles as destruam. Então, tudo é produzido para a gente. E esses donos todos, todas essas coisas são pessoas deles. Os ricos, poderosos são pessoas do sistema. Não se engane, são personagens. Mesmo que conte aquela historinha, biografia deles. E ele descobriu isso e inventou aquilo. É tudo papo, gente. É coisa do sistema para enrolar todo mundo. Não se esqueça que vocês estão dentro de um sistema criador de historinhas. Outro disse: Alex, procura a Agenda 21. Ele é um grande defensor, juntamente com Ted Turner, Soros, Winfrey ou Bush, etc. Reserve um tempo para ver alguns dos vídeos. Ele também é uma das principais fontes de financiamento do CDC, NIH, OMS e acabou de comprar um centro de testes de vacina de algum tipo com George Soros, sem mencionar a relação dele com Jeffrey Epstein. Que o Gates está agora a dizer que se arrepende. Pergunto-me por quê? Não confio neste tipo nem por um segundo. Ótimo. Acho que hoje em dia muitas pessoas do Brasil já sabem que a comida do McDonald's não é boa. Eu acabei de ler esses comentários para vocês, não porque o meu vídeo, o tema seja sobre a comida do McDonald's, mas o que está acontecendo com o nosso intestino desde que estamos dentro de casa. Eu fiz o teste comigo no meu corpo e observei os meus amigos. E nós testamos junto. Fomos para o McDonald's comer. Não, hoje nós vamos comer McDonald's e vamos ver como o nosso corpo reage. Todos foram para o banheiro e as fezes estavam todas moles. Então vamos comer macarrão. Comemos macarrão adoidado. E as fezes estavam exatamente iguais. Então vamos comer alguma outra coisa que prenda o intestino. Comemos arroz, comemos um monte de outra coisa que pudesse segurar o intestino. As fezes saíram moles. Eu tenho problema de intestino preso. Eu sou uma pessoa muito sensível. A cada problema, o meu corpo sente tudo e eu posso ver as reações nele. E aí eu fiquei me perguntando por que meu intestino está tão solto, tão fácil, já que eu sempre tive problema com o intestino preso quando como as comidas industrializadas ou cozidas. Na minha época de crudivorismo, eu não tive absolutamente nada. Quando eu me tornei vegetariana, bem no início, que comia mais verduras, legumes e frutas, tudo cru mesmo, vivo, eu também não tinha esse problema. Eu passei a ter esse problema quando aprendi a comer pão aqui na Alemanha. Já comentei também isso com vocês, certo? Aqui é uma variedade imensa de pães. E eu fui contaminada pelos cheiros e pelos hábitos das pessoas de comerem muitos pães e aprendi a comer pão. E começou a me prender o intestino. Eu nunca gostei de macarrão. Não gosto muito de massas. Mas aprendi a comer também, mas nunca gostei. Sempre me sentia mal ao comer massa. Ao comer massa, eu tinha ânsia de vômito. Estranho, né? Mas aos poucos fui aprendendo, por viver em um país que tudo era caro. Mesmo que na época eu tinha um poder aquisitivo alto, porque estava casada, né? Eu também via que era caro. Se tornava caro porque eu tinha hábitos de comer uma caixa de manga no Brasil. É verdade, gente. Eu comia uma caixa de manga e ficava satisfeita o dia todo. Eu comia várias caixas pequenas de outros tipos de frutas, como caqui, pinha, e assim passava o dia tranquilo, sem fome. Ou misturava verdura com legumes e passava o dia assim. Não havia controle nenhum. O apetite era fruta, legumes e verduras e era isso que eu comia. Então, eu
E esses amigos nós testamos, porque eu queria ver. E eu não expliquei a eles o que era tudo, para não deixar eles assustados. Só pedi se poderiam fazer esse teste comigo para sabermos por que nossas fezes passaram a ficar assim tão pastosas e estranhas. E na verdade, dependendo do que a gente comia, ficava muito, muito mole. Eu passei uns dias só comendo verduras e legumes, o organismo voltou ao normal. Voltei a comer alguma coisa industrializada, veio essas fezes pastosas, amolecidas. Preste atenção a vocês, eles devem estar colocando alguma coisa nos alimentos para que nosso intestino funcione e a gente não tenha o problema de morrer todos de uma vez, porque estamos ficando mais dentro de casa e deve ter outros tipos de coisas que devem estar causando pressões e mudanças em nossos corpos. Eu já falei para vocês, parece que tudo está ficando curto dentro de mim, está encurtando. Você não consegue mais comer muito como antigamente. Você come um pouco, já está cheio, não é verdade? Esse tema a gente vai conversando nos próximos vídeos. Olhem essas calças. Sexy, bonita, ousada, mas não são saudáveis. Eu já comentei com vocês sobre essas calças skinny, né? Eu acho que era esse o nome que eles davam ao modelo. Ela é muito justa. Para você colocar aquelas calças, leva um tempão. É sufocante. Não deixa o seu órgão sexual livre. Aperta tudo. Não é saudável, gente. Houve casos de pessoas que tiveram problema de circulação sanguínea. E aqui eu estava falando sobre as roupas sintéticas. O que eu posso garantir a vocês é que devem evitar roupas sintéticas. Lembram dos meus choques? Pois é, no verão eu não tive. Por que eu não tive? Porque não usei os agasalhos de inverno que são feitos de tecidos sintéticos. Para testar, eu passei uma semana no verão com as roupas sintéticas de inverno, que eu inverti, e levei choques leves. Daí coloquei as sandálias que uso normalmente no inverno e então os choques foram mais fortes. Os choques são intensos. Pronto! Eu andei mais de 2 anos levando ou dando choques por causa das roupas sintéticas. Eu usava essas roupas, as mesmas, por 11 anos. E só há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, comecei a receber ou dar choques. Eu já expliquei isso a vocês em alguns vídeos, certo? Então, esse é o resultado do que expliquei em um vídeo meu, porque eles nos incentivaram a aceitar o plástico em nossas vidas. De alguma maneira, com o tempo, você começa a dar choques. Eu guardei uma matéria que achei sobre o assunto de roupas sintéticas aqui na Alemanha. Até calcinhas de tecido sintético eles nos fizeram aceitar. Roupas íntimas nunca deveriam ser produzidas com tecidos sintéticos. Mas chegaram, no Brasil eu vi até nas Marisas vendendo calcinha, gente, de tecido sintético. Um pedacinho pequenininho de algodão na parte que vai a nossa vagina. Não é suficiente. Não aceitem. Não é saudável para os nossos órgãos sexuais. Não é somente isso. Toda essa zona, toda essa área, a pele da gente é mais sensível. Nunca deveríamos deixar que um tecido sintético tocasse nossa pele nessa área. Mas por que eu comecei a levar choque há poucos anos e não os anos atrás, quando eu também já usava as mesmas roupas? Aí eu fiquei pensando, não seria então por causa do uso frequente, cumulativo? Porque se anos atrás eu não tinha e depois passei a ter, eu acho que teve essa soma e depois veio o resultado. Mas essa parte ainda terei que investigar. Para relembrar vocês, parte do texto do meu vídeo sobre os plásticos, eu disse, eles nos atraíram primeiro pela novidade, beleza, praticidade e para fixar bem, fez a mágica dos preços. Algodão passou a ser mais caro do que roupas sintéticas e com as marcas de grifes, algumas sintéticas são caríssimas para valorizar o sintético deles, mas ricos, eles sabem que o algodão é mais saudável, tanto é que eles usavam apenas roupas sintéticas em ocasiões especiais, como ir mergulhar, esquiar, alguma coisa desse gênero.
e os pobres consumindo material sintético de má qualidade, e os da classe média com sintético de boa qualidade, todos consumindo de maneira compulsiva. E vejam que é interessante, o próprio sistema colocou seus personagens selecionados e adequados, usando vários meios, como revistas e TV, para avisar que roupas íntimas precisam ser de algodão e que roupas de algodão são mais saudáveis, certo? Mas roupas de algodão amassa e dá mais trabalho para passar, e as pessoas com a vida corrida procuram o mais prático. O sistema realmente colocou a todos sem muita escolha, mas as pessoas pensam que estão escolhendo. Por aqui, roupas de algodão estão ficando difíceis de achar e os preços são mais salgados. Eu compro roupas usadas, já falei a vocês, como sempre fiz, né? Mas as de algodão usadas só comprando de alemães, porque eles cuidam muito das roupas, suas roupas mesmo usadas não são esgarçadas. Eu mesma uso até esgarçar a roupa toda. E aí eu disse a eles, então voltamos àquela matutação sobre nossos corpos, que somos dependentes de algo exterior para nos aquecer e proteger o corpo. Este assunto foi antes disso que eu estou comentando com vocês, mas eu vou ler também essas postagens no próximo vídeo. Mas quanto a isso eu posso responder. Pelo que vi nos blocos de imagem, nós não dependíamos de nada aqui antes. Não sentíamos frio, calor, etc. E não existiam os extremos, também já falei muito sobre eles em vídeos. Portanto, só havia uma temperatura, a temperatura amena, que permitia toda a vida viver com qualidade, sem exigir esforços demasiados dos nossos corpos. Não havia outras cores na natureza, como o branco ou da névoa ou a cor do deserto. Não havia isso. A cor do deserto total não, sim, nas areias normal, mas você olhar de cima e ver somente deserto não existia, somente neve não existia, somente gelo não existia. O que existia era o lindo verde que proporcionava uma vida cheia de qualidade para todos os seres aqui. Os nossos corpos só têm qualidade de vida se viver numa temperatura amena. Por quê? Porque os extremos exigem do corpo muita energia. Se você está no frio demais, ele tem que trabalhar para manter o equilíbrio dessa temperatura do seu corpo, certo? E mesmo assim, nossos corpos não resistem. Tem que ter roupas, alguma coisa tecnológica para nos ajudar, aquecimento central na casa ou então roupas de tecidos especiais, etc. E no calor demais, acontece mesmo, nossos corpos vão ter que trabalhar para tirar aquele aquecimento exagerado que está sentindo, certo? Vejam os vídeos que falei dos extremos, das temperaturas, estações de anos, etc. Esses outros assuntos nós vamos deixar para o próximo vídeo, para que ele não fique muito grande. Não se esqueçam que para vocês entenderem a minha mensagem, entender tudo que eu falo sobre este mundo, os truques do sistema e tudo mais, vocês precisam assistir todos os vídeos. Eu sei que estão faltando os vídeos que eu não consegui ainda trazer da outra conta para essa, mas eu já expliquei, muitos dos meus vídeos estão no Telegrama, vídeos censurados aqui no YouTube. Também lá no Telegrama eu posto algumas outras coisas que não coloco em vídeos. Então vocês precisam seguir o meu canal, seguir o Telegrama, assistir os vídeos com paciência, dedicação para que sua mente receba os cliques mentais, dicas, pistas e atalhos corretamente. Um vídeo responde ao outro. Não tem como você entender minha mensagem assistindo 3, 4 vídeos. Já assisti, já entendo tudo. Você não entendeu. Parece que é fácil de entender se você seguir os padrões do sistema, mas a minha mensagem é humana. Você tem que ter a simplicidade da mente humana. E todos nós fomos manipulados a procurar os padrões do sistema. Então, para você entender minha mensagem, você realmente tem que estar disposto a desconstruir as crenças e tirar o sistema de dentro de você. Depois, entender realmente uma mensagem que vai beneficiar sua mente. Então eu paro por aqui, espero vocês no próximo. Até lá, fiquem todos bem. Jetzt die Wahrheit.